Então, pessoal, vamos lá. Vamos para o nosso segundo exemplo e vamos entender um outro método na sequência de como resolver isso de forma mais rápida e fácil. Beleza? Então, aqui a gente tem o nosso segundo exemplo de equação do segundo grau, né? Então, a equação é 2x² menos 6x mais 4 igual a zero. Primeira coisa, identificar A, B e C. Quem é o A? É o cara que acompanha o x². Nesse caso, ele vale 2. Quem é o B? É o cara que acompanha o x. Nesse caso, ele vale menos 6. Quem é o C? É o cara que aparece só. Nesse caso, ele vale 4. Certinho? Segundo passo, calcular o delta. Quem é o delta? B² menos 4AC. Beleza? Então, ó, B², quem é o B? B é menos 6, então fica menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quanto que é o nosso A? 2. Vezes o C. Quanto que é o nosso C? 4. Ok? Então, ó, menos 6 ao quadrado, menos com menos vai dar mais, né? E 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Né? Ok? Então, você tem 36 menos 32. Isso aí vai dar como no resultado pra gente, o nosso delta vai ser igual a delta igual a 4. Beleza, pessoal? E aí achou o delta, vamos para as raízes, né? A primeira raiz é quando a gente usa o sinal de mais na fórmula de Bhaskara, e a segunda raiz é quando a gente usa o sinal de menos aqui na fórmula de Bhaskara. Então fica menos b, então fica menos o b. Quem é o b? Menos 6, mais a raiz do delta. Quanto que é o delta? 4, dividido por 2 vezes o a. Quanto que é o a? 2. Aqui fica menos b, só que agora vai ser o sinal de menos, né? A raiz do delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que também é 2. Vamos terminar aqui a primeira raiz. Menos com menos vai dar o quê, pessoal? Mais. Então você vai ter 6, né? Mais a raiz quadrada de 4, que é quanto, pessoal? 2. Dividido por quanto? 2 vezes 2 é 4. Gente, 6 mais 2 é 8. 8 dividido por 4 vai dar quanto? 2, né? Aqui falta um menos, né? Que é menos b, ó. Então, menos b, né? O b é menos 6. E aí você vai ter menos com menos vai dar mais, que é 6. Menos a raiz do delta, que é 2. Dividido por 2 vezes 2, né, pessoal? Que vai dar 4. Gente, 6 menos 2 é 4. 4 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 1, né? Então a gente chega na primeira raiz e a gente chega na segunda raiz, tá? Esse, pessoal, é o método tradicional, é a fórmula de Bhaskara. Isso aí nunca vai te deixar na mão, tá? Sempre que você usar, vai dar certo. O que eu vou ensinar agora para vocês é um método alternativo que, para você usar, tem que seguir alguns critérios, tá? Mas ele facilita bastante a nossa vida, ok? Então, olha só, eu vou pegar o primeiro exemplo que nós fizemos. Deixa eu colocar aqui. O primeiro exemplo, né? Vamos colocar aqui um método alternativo. Método alternativo, ok? A primeira equação que nós fizemos, ela tinha essa cara aqui, ó, x² menos 5x mais 6 igual a 0. Tá? Como que a gente faz para resolver isso, né? Gente, o primeiro caso desse método alternativo, primeiro caso. Qual é o primeiro caso? É quando o A é igual a 1. Olhou para uma equação de segundo grau, o A é igual a 1, você pode tentar resolver usando esse método alternativo, tá? Como é isso, né, professor? Vamos lá. Aqui é o seguinte. Você vai achar dois números que quando você somar vai dar o B com o sinal trocado e que quando você multiplicar vai dar o C. Professor, não entendi foi nada. Calma. Ó, deixa eu apagar isso aqui para ficar bonitinho e organizado. Essa aqui é a parte mais difícil, é conseguir fazer uma linha reta, né? Ok? Então, ó, B com o sinal trocado e C. Vamos lá. Aqui é mais e aqui é multiplicação. Vamos lá, multiplicação. Pronto.
Atenção, hein? Aqui é o pulo do gato, ó. Quanto é que é o b dessa equação? Olha para o b dessa equação. Na tua mente aí, quanto é que é o b? O b não é menos 5? Troca o sinal dele. Vai dar quanto? 5. Quanto é que é o c dessa equação? Não é 6? Tá aqui o 6. Aí eu te pergunto, quais são os dois números que quando eu somo dá 5 e que quando eu multiplico dá 6? Os mesmos números que você colocar aqui em cima, tem que colocar aqui embaixo, hein? Quais são os números que quando eu somo dá 5 e que quando eu multiplico dá 6? Né? Quem falou 2 e 3, acertou. 2 mais 3 dá 5. 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Então, esse 2 e esse 6, esse 2 e esse 3, são as raízes da nossa equação. Perceba que é rápido, hein? É uma bala, né? É muito rápido. Então, perceba que você não precisa ficar fazendo aquele montoeiro de conta, né? Você pode fazer de uma forma bem simples, tá bom? Então, guarde isso aqui, hein? Isso aqui vale ouro, hein? Essa dica aqui vale ouro. Vamos fazer mais um exemplo para vocês ficarem feras nesse método aqui, ó. Olha só que beleza. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. O padrão é o mesmo. O padrão aqui, ó, é o mesmo. Você tem que achar dois números que quando soma dá o B com o sinal trocado e que quando multiplica dá o C. Isso aqui não vai mudar. Mas a equação tem que atender o critério. Qual é o critério desse primeiro caso que a gente está vendo? É o A ser 1. Nesse caso o A é 1? Sim, né? O A é 1. Ok? Então, ó, olha para o B dessa equação. Quanto é que é o B dessa equação? Não é menos 7? Troca o sinal dele, fica quanto? Fica 7. Olha para o C dessa equação. Quanto é que é o C dessa equação? Não é 12? Então traz ele para cá. Aí eu te pergunto, quais são os dois números que quando eu somo dá 7 e que quando eu multiplico dá 12? Quem falou 3 e 4 acertou. Então, 3 mais 4 dá 7 e 3 vezes 4 dá quanto? Dá 12, né? E aí você vai ter que as suas raízes são 3 e 4. Pronto, acabou. Rápido, prático, simples. Né? Vamos mais uma? Vamos mais uma? X ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. O padrão não muda, sempre é o mesmo. Se o A for igual a 1, você vai achar dois números que quando soma dá o B com o sinal trocado e que quando multiplica vai dar quem? Vai dar o C. Olha para o B dessa equação. Quanto é que é o B dessa equação? Não é menos 10? Troca o sinal dele e fica quanto? Fica 10. Olha para o C dessa equação. Quanto é que ele vale? C vale 25, né? Quais são os dois números que quando eu somo dá 10 e que quando eu multiplico dá 25? E aí? Quem falou 5 e 5? Acertou. 5 mais 5? 10. 5 vezes 5? 25. Deixa eu ver como é que está a nossa gravação. Tudo certo. Então, a nossa primeira raiz vai ser 5 e a nossa segunda raiz também vai ser 5. Né? Professor, mas as raízes eram iguais. Sim, pode acontecer das duas raízes serem iguais. Nesse caso, significa que o delta é zero. Né? As raízes eram iguais. Então, esse método alternativo, pessoal, ele ajuda muito. Né? Muito, 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 muito. Tá? Professor, mesmo assim eu ainda prefiro fazer por Bhaskara, sem problema. Tá? Mas numa situação como essa, se você tivesse uma equação assim, ó, uma equação grande, assim, ó, x ao quadrado menos 2021x mais 2020 igual a zero, você ia sofrer um pouquinho, né? Você ia sofrer um pouquinho para resolver uma equação dessa aqui por Bhaskara. Já pelo nosso método,
Você resolve ela em poucos segundos. Acompanha aí. Enquanto eu apago aqui, tu já pensa aí quais são os valores que tu vai usar. Né? Beleza? Olha aí, ó. Olha para o B dessa equação. Quanto é que vale o B dessa equação? Não é menos 2021? Troca o sinal dele e fica 2021 positivo. Quanto é que é o C dessa equação? 2020. Quais são os dois números que quando eu somo dá 2021 e que quando eu multiplico dá 2020? E agora, e agora, e agora? 1 mais 2020 dá 2021, não dá? 1 mais 1 vezes 2020 dá quanto? Dá 2020, né? Então, a primeira raiz é 1, a nossa segunda raiz vale 2020. Resolvemos uma equação com números estratosféricos em segundos, né? Fica a seu critério se você vai usar o Bhaskara ou se você vai usar o nosso método alternativo, tá bom? Vamos para o nosso segundo caso? Vamos para o nosso segundo caso do nosso método alternativo. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos para o nosso segundo caso. Deixa eu colocar ele aqui. Segundo caso. Qual é o segundo caso, gente? É quando o A é diferente de 1. Esse símbolozinho aqui é diferente, tá? É quando o A é diferente de 1. Nesse caso aqui, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vamos pegar a nossa equação lá, ó. A que a gente fez anteriormente. 2x ao quadrado menos 6x mais 4. 2x ao quadrado menos 6x mais 4. Igual a zero. Deixa eu ver como é que tá a nossa gravação. Tudo certo. Beleza? E agora, professor? O A não é 1. A gente ainda pode usar o método alternativo? Pode. Só que antes de você aplicar aquele processo lá, né, você vai ter que fazer uma artimanhazinha, um artifício matemático para que as coisas deem certo no final. Senão vai complicar a nossa vida. Beleza? Vamos ver que artifício é esse? Olha só. Sempre. Poucas vezes você vai me ver falando sempre. Sempre que o A for diferente de 1, você vai pegar o A e você vai multiplicar pelo C, ó. Você vai pegar o A, você vai multiplicar pelo C e você vai esquecer o A temporariamente. Então vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 2 vezes 4 vai dar 8. Tudo isso aqui igual a zero. E aí você vai esquecer o A temporariamente. Agora, nós caímos naquela situação lá do primeiro caso, né? O A é 1. Ok? Aí sim, como a gente caiu na situação do primeiro caso, a gente vem e aplica o mesmo procedimento do primeiro caso. Acha dois números que quando a gente soma dá o B com o sinal trocado e que quando a gente multiplica dá o C. Ok? Vamos lá, gente? B. O B dessa equação vale quanto? Menos 6. Troca o sinal dele, vale quanto? 6. O C dessa equação vale quanto? 8. Quais são os dois números que quando a gente soma dá 6 e que quando a gente multiplica dá 8? Vamos lá? 2 mais 4, 6. 2 vezes 4 dá 8. Calma. Eu sei que a teu dedo coçou para dizer que o 2 e o 4 são as raízes dessa equação aqui de cima, mas não são. 2 e 4 são as raízes dessa equação que está em vermelho aqui, ó. As raízes que a gente quer são as raízes da equação lá de cima. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar esse 2 e esse 4. Lembra do 2 que tu multiplicou pelo 4 e desapareceu? Você vai voltar com ele aqui, ó. Você vai voltar com aquele 2 lá bem aqui. Esse 2 vai vir dividindo todo mundo. Ok? E aí, 2 dividido por 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar quanto? 2. Agora sim, nós chegamos às raízes. Esses camaradas aqui são as raízes dessa primeira equação.
continua sendo mais rápido do que fazer a fórmula de Bhaskara, né? Mas você precisa lembrar de multiplicar o A pelo C e de, no final, voltar dividindo com ele. Se você esquecer disso, vai ser fatal. Tá bom? Então, não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Vamos fazer mais um exemplo desse segundo caso, para ficar bem fixadinho aí para vocês. Vamos lá. Letra B. Vamos pegar aqui 3x ao quadrado menos 6x mais 3 igual a 0. Olha só. Novamente, o A não é 1. Sempre que o A não for 1, você não pode fazer direto. Né? Você vai ter que usar o artifíciozinho que eu passei para vocês. Qual é o artifício? Pegar o A... Ixi, por que tá essa cor? Pegar o A, multiplicar por quem? Pelo C. E desaparecer com ele temporariamente. Né? Então, se o A vai desaparecer, fica x ao quadrado menos 6x mais 9. 3 vezes 3 é 9, não é isso? Igual a 0. E aí, pessoal, você cai no primeiro caso, né? Você cai no primeiro caso. Você vai achar dois números que quando soma dá o B com o sinal trocado e que quando multiplica dá o C. Vamos lá? B. Quanto é que é o B dessa equação? Menos 6. Troca o sinal dele e fica 6. Quanto é que é o C? 9. E aí eu pergunto de vocês, quais são os números que quando eu somo dá 6 e que quando eu multiplico dá 9? 3. Mais 3, 6. 3 vezes 3 vai dar 9. Eu sei que o dedo coça para dizer que o 3 e o 3 são as raízes, mas não são. Lembra que tu passou o 3 multiplicando, né? Você precisa agora pegar o 3 que você passou multiplicando e voltar com ele o quê? E voltar com ele dividindo, tá bom? Aí sim você vai achar as raízes. 3 dividido por 3 vai dar 1 e o outro 3 dividido por 3 também vai dar 1. Né? Então significa aí que as duas raízes dessa equação são iguais a 1. Quando as raízes são iguais, significa o quê? Que o delta lá, na fórmula de Bhaskara, aquele delta vale 0. Ok? Gente, aqui são os dois métodos para você resolver as questões rapidinho. Tá bom? Isso aqui a gente vai utilizar muito. Treina! Assiste essa aula! Anota isso! Não perde isso, não esquece isso. Isso aqui vai te ajudar muito. Não só em função do segundo grau, mas em outros assuntos também que acabam caindo numa equação do segundo grau. Ok? Então, faz exercício, relembra disso aqui, refaz essas questões para você ficar fera nesse método. Beleza? Gente, bons estudos, espero que a aula tenha sido proveitosa. A gente se encontra na semana que vem já entrando em função do segundo grau. Ok? Para entrar na função do segundo grau, eu preciso que vocês estejam dominando tudo isso aqui. Tá bom? Então assista essa aula, pratiquem os exercícios. Na semana que vem vai mais aulas para vocês de função do segundo grau. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Bons estudos.